Olá, telespectador amigo, já está no ar o programa TV Com Debate, informação inteligente nas noites da sua semana, aqui na telinha da TV Com. Hoje nós vamos falar sobre uma técnica e sobre a tecnologia 3D que está salvando, está melhorando a qualidade de vida de muitos animais. E para contar um pouco dessa história, que inclusive o TV Com Debate já mostrou em outras oportunidades, outros trabalhos feitos por essa equipe, eles também têm um nome muito interessante, é um grupo de profissionais das mais variadas especialidades que se juntou para ajudar os animais a ter uma qualidade de vida melhor. Para explicar para a gente, para tirar algumas dúvidas e para mostrar como funciona essa técnica, eu recebo aqui nos estúdios da TV Com o cirurgião dentista Paulo Miyamoto. Boa noite, Paulo, tudo bom? Boa noite, Guto, tudo bem? Obrigado aí pela chance de estar aqui mais uma vez no programa. Vocês sempre trazendo informações fresquinhas para o meu telespectador. Dessa vez você traz para a gente um trabalho feito num cachorro, foi um dente que quebrou e graças a essa tecnologia 3D de impressão e de moldagem da peça, esse cachorro labrador, que eu acho uma das raças mais amigáveis, todo cachorro é amigo do homem, mas o labrador eu tenho um carinho especial. Conta como é que foi essa história e como que esse caso chegou para você. Bom, para o pessoal não ficar... Contar desde entender como que assim o dentista está atendendo animais. Eu não atendo os animais, eu sou parte de uma equipe, a gente se chama os Vingadores, né? Começou como uma piada, mas acabou pegando o nome. São 4 veterinários, um designer 3D e eu, dentista. Então a gente usa os conhecimentos que cada um tem, cruza isso e para tentar fazer próteses para os animais, que eles perdem partes do corpo. Os bichos, eles sofrem de muitas... mutilações, né? A gente não faz... Eu não fazia nem ideia como dentista. Depois eu fiquei sabendo que o negócio é sério. Então, esse caso que a gente vai mostrar aqui hoje é da Hannah. A Hannah, ela é uma labradora, filhotona, ela é linda, ela é um labrador marrom. Apesar do tamanho, ainda é um bebê. É a bebezona. Ela mora aqui em Santos, né? Ela é de Santos. A mãe dela e o pai dela é a Jeane e o alemão. Eles moram aqui na ponta da praia. Então, o que aconteceu com a Hannah? Ela não se sabe como ela quebrou um dente. Um belo dia ela apareceu com o dente apareceu, quebrado. A Jeane viu ela sem dente, mostrou para o Roberto Feck, que é o veterinário que opera com a gente. Olha aí a Hannah. Aí, a criança aí. Ela apareceu com o dente quebrado. Não, né? ela aí já é voltando da anestesia, né? Ela estava ainda... Tá meio Isso grog. aí foi depois da anestesia, ela está meio groguezinha, mas eu achei bonitinha essa foto, que ela tá charmosinha. Né? Mas na verdade ela é assim, ó, ela é espoleta pra caramba, né? E aí um dia ela apareceu com o dente quebrado, né? E aí ó, exatamente. Essa peça foi o molde que você teve que tirar da boca da Hannah. Ó. E aí esse é o dente que ela perdeu. Exatamente, ó. Isso aí é um modelo de gesso, né? A gente tem que fazer igual na pessoa que vai no dentista. Esse dente aí, na verdade, é o dente de cima. Né? E é um dos dentinhos da frente do cachorro. É um dente muito pequenininho. Mesmo que ele seja pequenininho, ele estando quebrado, né, quebrou e expôs o canal do dente. Então é como se o nervo do dente estivesse, né, exposto. Isso causa dor, causa bastante incômodo. Então ela estava tendo problemas para mastigar. Essa radiografia, essa imagem é da radiografia? Exatamente. Ó, aí o que teve que ser feito? A Hannah teve que ir para o dentista para tratar o canal do dente, né? Então aí a gente vê nessa imagem, né, o canal do dente já está tratado, a prótese também está colocada, mas é para mostrar na sequência que antes de fazer a prótese, é claro, ela passou por um exame, ela teve todo um preparo, e aí primeiro foi feito o canal do dente e depois a gente foi fazendo as outras fases, né? Então depois que tratou o canal, a gente já fez um molde, né? Esse aí, igualzinho, de gesso, igual do dentista. E aí, olha só, para a gente trabalhar em 3D, é preciso transformar esse gesso em algo digital. Ah, tem que usar scanner, tem que usar alguma coisa super avançada. Na verdade, é exatamente assim que a gente faz. Eu faço fotos ao redor desse modelo de gesso, como se minha câmera fosse o scanner. Então, eu giro ele todo, faço fotos de todos os ângulos, e depois disso, essas fotos são mandadas lá para o Mato Grosso. E o outro membro da nossa equipe, o Cícero Moraes, que é o nosso designer 3D, ele transforma essas fotos num objeto tridimensional, né? E aí, o que eu fiz aí? Eu faço alguns pontinhos, uns risquinhos, para poder
o programa que transforma em 3D, ele lê com mais facilidade as fotos. Então, quando está em 3D, aí sim, o Cícero começa a poder trabalhar. E foi isso que ele fez. O dente em azul ali é a prótese. Exatamente. Isso aí que você está vendo não é o gesso em si, já é o gesso digitalizado dentro do programa de computador. Então, o que o Cícero fez? Ele pegou o dente do outro lado, né, e ele espelhou, invertendo para o lado que estava quebrado. Então, aí, em dourado, você está vendo aí o projeto de como ficaria esse dente, né, sobre vários ângulos. Então, dá para ver ali que é bem pequenininho. Ó. Tá vendo aquele risquinho ali? É 1 centímetro. Então, é uma prótese bem pequenininha. E aí, a gente teria muita dificuldade de fazer essa impressão em casa. Né? Uma impressora 3D, ela tem uma capacidade limitada de impressão, de definição. Então, coisinhas que são muito pequenas ou muito detalhadas, às vezes no computador fica legal, mas quando vai imprimir, perde qualidade. Então, a gente precisou lançar a mão de uma tecnologia mais avançada. Né? No caso aí, a gente teria que ter acesso a uma tecnologia que nos permitisse imprimir o dente, uma coisa bem pequenininha mesmo. Né? E aí a gente recorreu a várias instituições. Esse trabalho aqui, ele só é possível porque tem muita gente que colabora. Então, nesse caso em especial, a gente contou com a parceria com o CTI, uma instituição de Campinas, chama Centro de Tecnologia da Informação Renato Acha. Ele é mantido pelo Ministério da Ciência. É uma instituição muito legal e eles têm esse tipo de tecnologia e eles forneceram para a gente uma impressão 3D, então, em metal, desse dentinho aí. Então, eles com uma impressora de melhor qualidade, puderam... Isso, é uma impressora industrial de altíssima precisão, usada para fazer até próteses de joelho, peças de engenharia aeroespacial. Essa é a equipe? Exatamente, esse é o pessoal lá no CTI. Esses né? são os o Marcelo. Não, esses dois, eles são pesquisadores lá de Campinas, do CTI. É o Marcelo e o Paulo, né, que são chefiados lá pelo Dr. Jorge Vicente. E lá na direita está a impressora 3D que fez esse metal. É uma máquina grande, ela tem que ficar numa temperatura controlada, né? Ela tem que ter gases que são específicos para diminuir o risco de explosão, porque o que acontece? É um pó de metal que fica lá dentro da máquina e aí vem um raio laser em alta temperatura, derrete esse metal num pontinho muito pequeno e ela faz isso milhões de vezes até que você tenha o formato do dente. Ela vai moldar a peça. Essas peças... são os dentes já exatamente. Prontos. Aí, isso aí, para você ter uma ideia do tamanho, né? Cada dente tem mais ou menos meio centímetro. Então foram feitas 2 cópias, né? Uma para emergência, tal, de reserva, e aí sim a gente estava em condição de ir para a operação. Né? E aí é a prova, né? É impressionante que é um negócio que foi modelado no Mato Grosso, foi impresso em Campinas, enquanto isso o gesso está aqui em Santos. E você vai e encaixa e entra. E vocês não precisaram em nenhum momento se deslocar de um lugar para o outro. Cada um fez no seu local, no seu estado. Exatamente. Eu que quis ir lá em Campinas para buscar a peça, que eu estava curioso. Mas não precisaria. Poderia ter sido enviado pelo correio, sem problema nenhum. E aí já é o dia da cirurgia, né? Aí é o médico veterinário... Isso, é o médico veterinário. Roberto Fecchio. Isso, doutor Roberto Fecchio, né? A família dele é daqui de Santos também. Aqui, aí já é a peça implantada. Exatamente, né? Aí o que foi feito lá? Instalou um pino para dar mais estabilidade para essa prótese e em cima da prótese, desse pino, a prótese foi cimentada, usando as mesmas técnicas de odontologia humana moderna. Né? Então, com isso aí, a gente não só resolveu o problema dela sentir dor, mas também devolveu para ela a função mastigatória, né? Então aí você está vendo a mesma luzinha que a gente usa para, né, fazer restauração, tá? A gente usa para ativar o cimento também. E aí, ao fim do procedimento, estava tudo feito. Aí já é o final da cirurgia. Ela foi sedada direitinho. Sim, sim. Você acompanhou Acompanhei. Eu fico lá vendo a operação, né? Mas quem opera são os médicos veterinários. Nesse aqui estava o Dr. Roberto Fecchio, da nossa equipe, o Dr. Sérgio Camargo, e no planejamento, tal, lá em Brasília, os doutores Matheus Rabelo e Rodrigo Rabelo. Então a gente está sempre, né? Mas como é que vocês se encontram? A gente não se encontra.
a gente fica no WhatsApp. Fisicamente, né? Fisicamente a gente não se encontra. Então a gente tem que ficar debatendo isso. Cada um tem que tirar um tempo do seu dia de trabalho para a gente ficar fazendo isso. Que isso não é o nosso ganha-pão, isso é um trabalho voluntário que a gente faz. Quer dizer, além da atividade profissional que vocês ganham a vida, vocês têm esse trabalho paralelo voluntário. Eu sou professor universitário em 2 faculdades, uma em São Paulo, uma em Campinas, trabalhava aqui em Santos também, trabalho em consultório. Então, assim, a gente tem muita coisa para a gente ganhar a vida, não está fácil, né, Guto? Sim. E aí, fora isso, que a gente trabalha com os Vingadores, né? E aí, felizmente, a gente cruza com muitas pessoas de boa vontade que sempre nos ajudam. Aqui em Santos, quem nos ajuda muito é a Unimonte. Então, eles cederam toda a estrutura do hospital veterinário, né? A gente também teve a ajuda dos anestesistas. Então, a Hannah ela foi sedada, monitorada, todas as condições perfeitas para que o procedimento pudesse ter sido feito. Então, foram mais ou menos umas 2 horas de cirurgia e, no final, ela acordou tranquila. Faz quanto tempo a intervenção? Faz menos de um mês. Menos de um mês. E ela já está comendo direitinho, sem problema nenhum? Já saiu comendo, já saiu normal, já saiu brincando. Já. E o cachorro, o animal, óbvio, ela pode pegar um osso, ela pode mastigar coisa dura para digamos assim, dar uma afiada nos dentes? Não tem, ou ela vai ter que ter algum tipo de cuidado? Tem que ter cuidado. É igual com prótese de humano, né? Não é, a gente jamais conseguirá chegar ao dente natural, que é perfeito. Então tem que ter alguns cuidados. É claro que ela vai morder as coisas dela, tal. A gente coloca a prótese para ficar por tempo indeterminado, mas a gente sabe que tem algumas coisas que colocam em risco essa prótese ela cair. Por exemplo, coisas que dá para evitar. Aquela brincadeira de fazer cabo de guerra tem que ter sido, não pode mais daqui para frente. Mas é claro que se ela achar alguma coisa, ela vai querer puxar, tal. A gente não consegue controlar, ainda mais o labrador filhote. Mas ela segue normalmente, né? Os animais, eles são impressionantes, eles se adaptam muito facilmente às situações, né? E uma coisa que é bem interessante na medicina veterinária, que me surpreendeu como, né, profissional de saúde humana, é que é muito difícil você diagnosticar, porque os animais, eles não externam. Ele não fala, olha, tá alto, ó, tá doendo. Inclusive, o animal, ele esconde. Porque se fosse na natureza, o animal que mostra que está fraco ou doente, ele é ou isolado do grupo, ou ele é caçado, né? Então é muito difícil. E é aí que eu admiro bastante o trabalho dos veterinários. Então... E como é que foi, uma curiosidade, como é que foi essa adaptação do tá alto? É um detalhe que realmente o ser humano, para nós, uma distânciazinha que fica a mais ou a menos, já um grão de areia, né? Exatamente. Não, e a gente tem que, depois que passa a anestesia, né, que ela fica entubada, se remove os tubos, ela ainda está sedada, aí a hora, são poucos minutos que a gente tem, a gente coloca um papel. Vai pegar o carboninho lá que nem faz com o ser humano e fecha a boca para ver se a mordida está... Exatamente. Se não está alta e não está baixa. A vantagem do cachorro é que, por ele ser carnívoro, ele só fecha a boca encaixando assim. Ele não faz para frente, para os lados. Então, se a gente bate o carbono lá abrindo e fechando e não está pegando, tá tudo beleza. Então, é melhor tratar dos animais do que... A boca do ser humano é mais complicada. É muito complexo, né? Agora, o animal que é herbívoro, por exemplo, uma vaca, ela só faz esse tipo de movimento, para lá para cá, porque ela tem que, né, triturar a pastagem que ela está comendo. Então, cada animal tem uma particularidade diferente. Então, isso que é um lado fascinante, você tem que entender de várias espécies, são fisiologias diferentes, são medicações diferentes, então é um trabalho assim que, se não fosse uma grande equipe, a gente jamais conseguiria fazer. Não sei se você falou, mas quantificou quantas pessoas fazem parte do grupo? Nós estamos em 6. 6 pessoas. 6 pessoas. A gente está com o estagiário, a gente está já tem mais um estagiário. É o Henrique, ele é aluno de veterinária, a gente fica pegando no pé dele e tal. Vamos ver se ele aí se sai bem, se tudo der certo, quem sabe ele faz parte da equipe com a gente. É um mercado que ainda está engatinhando, digamos assim, a tecnologia ela ainda ela é pouco divulgada, pouca gente conhece, porque a gente tem informações, quando vocês estiveram aqui, você e o Fecchio, anteriormente, falando do bico da arara e também do casco do jabuti,
A novidade atraiu pessoas e a imprensa do exterior também veio saber como é que foi feito o trabalho. Vocês foram matéria do Fantástico, da Rede Globo. Então, essa coisa nova é nova no Brasil e é nova no mundo também. As coisas que trazem o ar de novidade é que, primeiro, as pessoas não estão acostumadas a que os animais recebam um cuidado médico igual ao humano. Então, as pessoas ficam impressionadas quando você põe uma prótese para o animal. Elas acham que o animal não precisa. Precisa também, né? Mas, em questão de tecnologia, o que é interessante? Que a impressora 3D, por exemplo, caiu a patente há poucos anos. Então, elas estão ficando cada vez mais baratas, né? Outro aspecto interessante é que a gente pega programas de computador que são gratuitos, que qualquer pessoa pode baixar, e a gente aplica ele para essa finalidade em especial. Então, a gente combina coisas que estão à disposição. Então, não adiantaria se esse trabalho fosse feito com uma altíssima tecnologia, mas só nós tivéssemos o acesso. Então, a gente divulga e a gente até agradece você por ceder esse espaço, porque esse trabalho está ao alcance de todos os veterinários. Eu não tenho uma impressora 3D no meu consultório. Tudo bem, a foto, você pode fazer um molde e a foto aonde você estiver e manda. A gente trabalha à distância e depois a operação pode ser feita normalmente. Então, a gente acredita que esse tipo de coisa ele é uma janelinha em direção ao futuro, né? Também. Você fazer peças que são customizadas para aquele indivíduo, com aquela particularidade anatômica, né? E a gente espera que com os humanos isso já é uma realidade em alguns casos, tal, mas a gente espera que isso ajude pessoas cada vez mais. Isso que eu ia te perguntar. Quando que essa tecnologia vai estar disponível para o ser humano? Quando no consultório já existe, por exemplo, o dentista que faz uma peça, um dente, usando essa técnica com a impressora 3D? Existe, né? A impressora 3D é o que o pessoal chama de manufatura aditiva. Ela vai adicionando camadas até formar um objeto. Existe algo análogo que já é usado em odontologia, que é a manufatura subtrativa. Então, o que acontece? Existe, até em Santos tem. O dentista, ao invés dele moldar o dente, ele faz o escaneamento, um scannerzinho que entra dentro da boca. E aí depois, na tela do computador, ele vai lá, modela a prótese que vai ser colocada, e aí uma fresadora pega um bloquinho de cerâmica e vai desgastando até ficar com aquele formato. E aí, instantâneo, você já tem. Agora, essa máquina ela custa muito caro, mas muito caro mesmo. Então, por exemplo, você tem valores muito caros, 100 mil reais? Daí para frente. Daí para cima. Né? Claro que isso ajuda bastante, mas assim, esse caso da Hannah poderia ter sido feito do método tradicional, que é mandar para o laboratório de prótese e volta. Mas qual que é o interessante? Qual a diferença? É usar uma tecnologia que ela ainda não foi explorada. Por quê? Se isso começar a ser feito cada vez mais, né, nós poderíamos chegar num ponto onde nós teremos mais precisão, né, e um trabalho que ele é feito modo automatizado. E eu não sei se há algum tempo atrás a gente teve até um caso muito, muito feio aqui no Brasil de uma máfia de ortopedistas que eles faziam um tipo de conluio onde só poderia ser feita a operação se os materiais fossem de certos fornecedores, de certas marcas. Então, o que acontecia? Superfaturamento de materiais médicos. E aí, qual que é a implicação? Se cada vez mais peças começarem a ser impressas, customizadas, individualizadas para aquele organismo em particular, você não vai ter mais essa necessidade, só posso trabalhar com aquela marca, com aquela... é boa. Não, você vai trabalhar com essa modelagem que foi feita em cima desses ossos. Exclusiva para aquela situação. Então você tem até um mecanismo de prevenção à corrupção. Mas no Brasil ainda não está difundido porque falta regulação. A Anvisa precisa de regular esses aspectos, então já existe um diálogo da Anvisa com os principais centros de pesquisa que trabalham em cima dessa área, mas ainda
para seres humanos não pode ser algo colocado no mercado. O que é feito a um nível experimental ainda, mas é algo que seria muito bom para o país se fosse o quanto antes, né, já regulamentado. Isso, voltando um pouquinho, depois eu tenho uma outra pergunta. Quando você falava do molde, o molde tradicional, o dentista vai lá, coloca aquela massa, né, para moldar os dentes, para ele saber justamente o que ele precisa completar naquela peça, digamos assim, naquele dente que está com algum problema. Como vocês, e é um procedimento que o paciente tem que ficar com a boca imóvel, é um pouco, digamos assim, desconfortável. Dessa forma que você está falando, não. Escaneia-se o dente, as imagens já vão para o programa, e aí você já tem a possibilidade de mandar essa imagem para quem for confeccionar essa peça, seja um protético, você pode estar me falando antes de começar o programa que pode até ter uma impressora no próprio consultório e a peça já sai pronta especificamente para aquela situação, para a boca daquele indivíduo. Isso, aí é uma fresadora, ela vai desgastar o bloquinho. A impressora ela constrói. Ainda não existe impressão de prótese dentária, né? Ainda não está, as impressoras elas ainda não estão com um nível de avanço que permita esse tipo de aplicação. Mas sim, pode ser feita a moldagem por escaneamento. Mas por que a gente não faz isso com a Hana? A gente tem várias tentativas e erros e muito mais erros do que, né, sucessos. E o que a gente percebeu? Eu poderia, por exemplo, em vez de fotografar o gesso, por que eu não fotografei a boca dela logo de uma vez? Porque a gente tem ali uma limitação, né? Por exemplo, saliva, coisas que são brilhantes, que dá reflexo na fotografia. Podem dar uma diferença na hora de confeccionar a peça. Não digitaliza legal, então eu não consigo reproduzir direitinho aquele dente que está quebrado. Então, por muitas tentativas que deram errado, a gente chegou nesse... E claro, eu não poderia, existe uma limitação física, não consigo fazer foto por trás do dente, sendo que atrás do dente está, né? A boca, o cachorro inteiro. Então a gente faz o molde. Então são adaptações para a gente conseguir viabilizar esses projetos com materiais que já estão disponíveis no dia a dia. E aí a segunda pergunta, é uma tendência que vai se confirmar e a tecnologia ajudando na qualidade de vida tanto dos homens quanto dos animais. Mas no caso do ser humano, no futuro, esse tipo de serviço vai poder, inclusive, baratear a possibilidade de confecção de próteses. E isso vai poder ajudar pessoas que não têm condição hoje, que é um trabalho caro, né? Você colocar uma prótese adequada, uma prótese que dure um tempo relativamente grande hoje na boca das pessoas. No futuro, isso vai poder ajudar na questão de custo? Olha, eu acredito que sim. Sabe por que não está barato ainda? Porque tem patente. Porque tem gente que ainda... Você tem que pagar para usar esse tipo de tecnologia. A impressão 3D ela existe desde os anos 70. Só agora, nos anos 2000, meados dos 2000 para frente, que a gente conseguiu começar a ter acesso e baratear. Então, assim, essas tecnologias de fazer prótese com mais rapidez, ela já existe. A gente só não consegue baratear porque existe um interesse comercial por trás disso. Então, essa é a diferença. Quem desenvolveu a tecnologia estava cobrando por isso. Claro, até não acho errado, mas do ponto de vista humano, eu acho eticamente discutível. De ajudar o ser humano, claro, né? Poder disponibilizar isso para ajudar as pessoas. Claro, né? Igual a pessoa que inventou a penicilina, em vez de cobrar, né? Todo mundo abriu a patente. Santos Dumont, quando inventou o avião, também não fez questão de guardar. Entende, Guto? Então a questão é essa. Tem muita coisa que seria possível de já estar sendo realizada corriqueiramente, com custo muito menor, mas existem muitos interesses ocultos. Então, é isso que a gente está tentando contornar no nosso trabalho. Os Vingadores, então, estão fazendo... É o modo subversivo de fazer ciência. Com entendeu? certeza. Porque a gente não depende mais do fabricante do scanner de última geração, a gente não depende mais de, sei lá, uma impressora que só uma fábrica consegue ter, não dependemos mais de um material que só aquele fornecedor...
Não dependemos. A gente usa coisa que já está disponível. Tudo, você falou, o software é gratuito, né? O software é gratuito. A impressora 3D, ela é de baixo custo. Hoje em dia, a partir de mais ou menos R$ 3.400, você compra uma impressora 3D. Isso, tem telefone que custa mais caro que isso. Tem roupa que custa mais caro que isso, as pessoas compram e não acham ruim. Mas na hora de pegar uma impressora 3D, mas é muito caro. Não é caro. Se você parar para pensar, não é nada caro. É preço de um computador, né? Então, a questão é essa. Nós estamos tentando desenvolver saídas alternativas para problemas que já são antigos, né? Sem que essa saída seja restritiva. É importante que todos os veterinários um dia possam ter acesso a isso. E é por isso que a gente divulga bastante os nossos trabalhos. A gente não esconde, como é que você fez isso? A gente tem prazer em explicar 1, 2, 3 vezes como é que foi feito. Porque a ciência funciona assim. A gente faz uma vez compartilha, e outro vai lá, outro pesquisador vai reproduzir esse experimento e ver se funciona ou não. E o que não funcionou, por que não funcionou, propor melhorias. Então a gente tem feito dessa maneira. Isso chama-se altruísmo, né? Você desenvolver uma tecnologia, nesse caso, para ajudar outras pessoas, ou outros animais, no caso, e não cobrar por isso, né? Deixar a coisa aberta, e é uma troca de informações, vocês compartilham tecnologia, e no futuro todo mundo vai poder se servir. Eu fiz essa pergunta do futuro na questão do ser humano, porque o Brasil, a gente percebe que a nossa população ainda não dá a devida importância aos dentes. O cuidado com os dentes, a limpeza dos dentes. E você, mais do que ninguém, sabe que se a gente fizer uma boa higienização da boca, com a pasta de dente, com a escova de dente, com o fio dental, muitos problemas dentários e de saúde poderiam ser evitados e a gente, lá na frente, poderia não sobrecarregar tanto o sistema de saúde, seja o plano de saúde ou o SUS, com problemas desenvolvidos por conta dessa falta de cuidado Guto, com os nossos dentes. Você falou certinho. Você falou certinho. Eu trabalhava aqui em Santos, né, num plano de saúde aqui da região, e uma das minhas funções era ir até empresas, fábricas e dar palestra de prevenção de saúde bucal. E aí a gente vê que realmente existe o pessoal não está tão bem informado quanto deveria estar, mas isso também é uma falha dos próprios dentistas que deveriam ensinar um pouco melhor o paciente a escovar os dentes, como que usa o fio dental. Eu pergunto, algum dentista já ensinou como usa o fio dental, em vez de falar que você tem que usar o fio dental além disso? Não. Então eu vou lá, ensino e mostro para as pessoas que todos os problemas que ela já teve, dor de dente, tratar canal, fazendo dor, é consequência de não ter escovado legal. Então, realmente, e no Brasil a gente tem esse problema. Pelo fato do modelo de faculdade ser separado da odontologia da medicina, justamente, as pessoas tendem a achar, até inconscientemente, que a saúde da boca é uma coisa e a saúde do corpo é outra. E saúde da boca é ter o dente branco. Só. Né? Então, a pessoa acredita que a pasta de dente vai clarear o dente dela, mas não acredita que precisa ir lá fazer uma limpeza e tal. Então, existe uma desvalorização muito grande da profissão odontológica e uma supervalorização de outras coisas que são absolutamente supérfluas. Caramba, eu fico até meio assim, né, impressionado. Mas, de fato, e a mesma coisa vale para os problemas dos animais. A saúde bucal dos animais é a mesma coisa. A nossa saúde geral é a mesma coisa, né? Não adianta nada, a gente tem que se cuidar para não evitar problemas. Então, né, precisamos de uma revolução cultural, inclusive, aqui. Vamos escovar mais os dentes. Vamos ter que fazer um rápido intervalo. TV com Debate volta na sequência. Participe conosco todos os domingos, 8 horas da manhã, pela TV Com, Missa em Seu Lar. Momento de fé, de amor, de esperança. Palavra de Deus que quer penetrar, entrar em sua vida, em sua casa. Todos os domingos, 8 horas da manhã, pela sua TV Com, a TV da comunicação para a verdade e a paz. Missa em Seu Lar. Apoio Visão Laser.
evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou, as pessoas mudaram, o mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. Olá, amigo, convido para acompanhar o programa Rotary na TV, edições inéditas todos os domingos às 10h30 da noite. A nossa reprise vai ao ar todas as segundas-feiras às 5h30 da tarde. Você é o nosso convidado, venha com a gente, um forte abraço, esperamos você. Diariamente, na nossa programação, você confere o TV com Clipes. Dos grandes clássicos aos atuais. Então, fique ligado no TV com Clipes. Eu sou branco, eu sou negra, como qualquer um que nasce pode ser. Eu sou musicista, arquiteto, eu sou professora, como qualquer um que tem vocação pode ser. Eu sou mãe, irmão, eu sou namorado, como qualquer um que ama pode ser. E também sou soro positivo, como qualquer um pode ser. Luta contra a AIDS. Previna-se, somos todos iguais. Alô, galera! De segunda a sexta-feira, à 1 da tarde, aqui na TV Com, você confere o TV Com Esporte. Tudo sobre o esporte amador da Baixada Santista. Ah, e a reprise é às 7h15 da manhã. Eu espero você aqui na TV Com. Tchau! TV Com Debate de hoje já está de volta. Hoje nós temos aqui nos nossos estúdios o cirurgião dentista Paulo Miyamoto. Antes de eu voltar ao papo com o Paulo, que está muito interessante, mandar um abraço para o Dr. Cláudio Muti. Vai, com certeza está nos assistindo, porque é também um apreciador da odontologia e esse assunto então deve estar despertando um pouco a curiosidade dele. Um abraço, Dr. Cláudio. Vai comparecer, espero a sua volta aqui ao nosso programa para a gente continuar discutindo saúde bucal, que é muito importante. Infelizmente, em pleno século XXI, ainda temos muitas pessoas que não dão a devida importância à saúde bucal, à saúde dos dentes. Os dentes, como dizia minha avó, são o nosso cartão de visita. Então nós temos que cuidar bem dos dentes. E como dizia minha avó também, não somos nem jacaré nem tubarão, que quando perde um dente vem o outro e substitui. Então temos só duas dentições, né? A de leite e a permanente. Então temos que cuidar muito bem, principalmente da permanente. Vamos falar um pouco desse grupo que eu já sou, você já sabe, já sou um admirador. Como é que surgiu esse grupo e o trabalho com o jabuti foi o primeiro que vocês desenvolveram? E como que chegou esse jabuti na mão de vocês? Esse grupo ele foi formado ao acaso praticamente, né? Então, mais ou menos no fim de 2012, começo de 2013, eu comecei a trabalhar com o Cícero Moraes, que é o designer. A gente estava pesquisando odontologia forense. Não tinha nada a ver com os animais. A gente estava pesquisando métodos de digitalizar crânios para poder fazer a reconstrução da face e tentar fazer identificação, né? A minha especialidade na odontologia é a odontologia legal. Então a gente lida com vários assuntos, entre eles a identificação dos cadáveres e do vivo também, em algumas situações.
Então a gente estava pesquisando isso. Então foi aí que a gente desenvolveu a metodologia de transformar coisas em 3D só com fotos, sem a necessidade do scanner ou tomógrafo. E aí a gente dá palestra sobre esse assunto, e um certo dia eu dei uma palestra onde, entre as pessoas que estavam na plateia, tinha um veterinário, que era o Dr. Roberto Fecchio. E ele, na época, estava fazendo uma disciplina no doutorado dele, lá na USP de São Paulo, e o doutorado dele era na veterinária, mas ele estava assistindo disciplinas na odonto humana. E aí, quando ele viu que talvez seria possível transformar coisas em 3D só com fotos, ele me chegou, né, depois da aula, me cumprimentou, se apresentou e falou: olha, eu sou veterinário, eu trabalho com odontologia de animais selvagens e tal, você acha que daria para a gente tentar alguma coisa junto? Isso foi no fim de 2013, né? Então a gente começou de maneira tímida, tentando digitalizar bicos de tucano, de cadáver ainda, alguma coisa bem rudimentar. E partindo do zero, né? Do não zero. Tinha nenhuma tecnologia, não tinha nada que pudesse servir de apoio, de modelo para vocês. Não, você não tem um livro hoje em dia, né? Próteses animais em 3D. Ainda não tem, a gente vai escrever. Vocês vão lançar, vocês têm o know-how para isso. Mas o livro de reconstrução da face, a gente tem. Eu e o Cícero a gente escreveu e qualquer pessoa pode baixar. É só entrar no site lá, ciceromorais.com.br e baixa. Repita, por favor. ciceromorais.com.br com E. Com E. Esse é um Ou tucano. tucano. Esse foi o primeiro tucano que a gente fez. Ele chama Zequinha. Ele mora lá em Jundiaí. Do interior. Associação exatamente. Mata Ciliar em Jundiaí, que faz triagem de animais silvestres, um belíssimo trabalho. Então, você vê que é uma prótese, quando a gente compara com as que a gente faz hoje em dia, ela é até rudimentar. Mas na época, né, era o melhor que vocês poderiam disponibilizar. Poderia fazer. E aí foi o primeiro animal que a gente operou, a primeira ave. Nossa produção sempre atenta. Aí já disponibilizou o VT. Exatamente. Aí já foi o primeiro caso que a gente fez. Isso aí é lá no consultório. Toda peça, depois que ela é impressa em 3D, eu levo para o meu consultório e aí lá eu dou o acabamento, né? Ela não sai prontinha. Eu preciso ir lá, tiro, tem algumas rebarbas que tem que ser removidas e aí depois disso. Aí ele é esse foi o primeiro caso. Então, o Zequinha, o nome do jabuti qual é? Essa é a Fred. A Fred. É uma jabota, uma fêmea. A gente só descobriu depois. Fazendo a troca do... Ela teve o casco esmagado, não foi? Ela, na verdade, ela ficou presa num incêndio. É verdade. Um incêndio lá em Brasília. E o fogo consumiu Exatamente. A carapaça. Exato. E aí, a gente está vendo, né, a prótese sendo feita. Cada peça dessa aí foi mais ou menos 50 horas de impressão. Ininterruptas. Ininterrupta. Você foi dormir e deixou Eu fiquei dormindo na sala, na verdade. Porque, a impressora trabalhando. A impressora fica no meu quarto. É silenciosa? Não. Eu brinco com as pessoas que lá na minha casa a gente tem um Centro Avançado de Tecnologias 3D Aeroespaciais, né? Conhecido como meu quarto. Mas, na verdade, isso demonstra o quanto que é possível você fazer as coisas, né? Então, voltando lá entre 2013 e 2015, a gente ficou tentando coisas, tentando, sempre dava errado, porque a gente não dominava a impressão 3D. A gente só foi começar a ter progressos há um ano atrás, quando eu adquiri uma impressora 3D e comecei a estudar mais sobre o assunto. E foi ao mesmo tempo que apareceu a Fred, lá em Brasília. Então o Roberto, né, o Fecchio e o Cícero, a gente já estava trabalhando e aí chegou o Sérgio também, né, que trabalha com o odonto, e aí chegou o Matheus e o Rodrigo com o caso da Fred. Estamos com esse animal aqui, passou por 6 meses de UTI, né, porque caiu o casco, ficou com os órgãos internos expostos, cheia de larvas de insetos, com pneumonia. É um animal que foi até considerado eutanásia. E aí, o que sobrou ali daquele jabuti é como se fosse uma membrana que cobre os órgãos vitais. Então, se um cachorro mordesse, estava tudo exposto, né? Se ela andasse perto de um cacto que tem lá onde ela mora, poderia furar. Se ela ficasse muito tempo no sol, poderia sofrer queimadura. Então, precisava de alguma coisa ali. E aí, foi nesse caso aí que a gente se juntou pela primeira vez e fez o tratamento e acabou dando certo. Então, dali para frente foram surgindo outros animais. Então, tucano, aqui em Santos especificamente, em Cubatão, a arara Gigi, que recebeu um bico de titânio, a gansa Vitória, que é de ilha comprida, recebeu uma prótese para os 2 bicos,
de cima e de baixo que ela tinha perdido. Tem também dois de titânio, porque vocês têm a possibilidade de desenvolver em vários tipos de titânio foi só uma, foi só da arara Gigi, foi de titânio porque a arara ela usa o bico para quebrar nozes, para escalar, então precisava ser um material forte. E resistente, né? E o animal também precisa conseguir receber, o pescoço da arara ele é muito forte, a musculatura. Se eu colocasse um bico de titânio no tucano, ele não levanta a cabeça, porque é muito leve, né? Então a impressão em plástico, né, que a gente faz... Todos os casos foram feitos em plástico, com exceção agora da Hanna e o da Gigi. O da Hanna também foi em titânio? Foi em cromo e cobalto. Cromo e cobalto. Cromo e cobalto, que é uma liga muito comum na odontologia, ela é usada já há muitas décadas, né? E aí, mais ou menos, em torno de 11 a 12 animais a gente já tratou desde então. Claro que nem sempre as coisas saem como a gente gostaria, né? Tem animais que já vieram a falecer no transoperatório, no pós-operatório, né? Um tucano aqui que morava em São Vicente, o bicolino, e uma arara, né? A Gisele, lá de Sinop, no Mato Grosso. Então, é um aspecto do trabalho que eu não conhecia, né? Por ser dentista, a gente não lida, a não ser, né, o pessoal de cirurgia que trabalha no hospital, a gente não lida com a perda de paciente, né, com a morte dos pacientes. Então, mas é algo que acontece, né, mas não é a gente que manda. Vocês, inclusive, quando entram na história, é porque o caso realmente é muito grave, né? A gente tem que saber, assim, se o animal realmente precisa de uma prótese. Tem muito bicho, né, que ele se adapta. E ele não precisa. A própria natureza do animal vai fazer com que ele consiga. Ele consegue. A qualidade de vida dele, ele consegue se adaptar e manter num nível que ele consegue ter um certo bem-estar. Então, os animais que a gente atuou, a gente teve que estudar muito eles antes para saber se realmente precisava de fazer alguma coisa. Porque seria, né, uma coisa até antiética, você fazer um procedimento desnecessário no animal. E todos eles, via de regra, não estavam conseguindo se alimentar bem, na natureza teriam morrido, né? E uma das opções que foi considerada é a eutanásia, né? Então, são bichos aí que eles exigiam um cuidado muito grande. Então, a arara Gigi, por exemplo, que ela virou o xodó aqui do pessoal do Septas na Unimonte, né? Ela mora lá no centro de triagem, lá em Cubatão. Ela é super 10, ela é muito carinhosa, ela pede atenção, ela virou o mascote. Ela é muito legal. Mas, na época, ela exigia um tratador para dar comida na boca. Era um bebê. Exatamente, porque não consegui perder o bico de cima, então não tinha nenhuma condição de quebrar o semente de girassol, por exemplo, que eles adoram. Então, é um bicho mesmo se tivesse em cativeiro, de ter alguém todo dia lá alimentando, quer dizer. Exatamente, e às vezes não é viável. O pessoal, esses centros de triagem de animais silvestres e tal, eles trabalham às vezes em condições muito difíceis, sem apoio do poder público, das próprias pessoas, da sociedade. Então, muitas vezes o tratador ele até pode fazer isso, mas isso vai demandar um tempo que coloca os outros animais numa situação de menos cuidado. Então, infelizmente, esse tipo de avaliação tem que ser feita. O que compensa esse animal ser eutanasiado ou ele ficar vivo e demandando um altíssimo cuidado sem uma perspectiva de ser destinado para algum criadouro, para algum zoológico, enfim. Então a gente vive uma situação aí bastante difícil em termos de fauna aqui no Brasil. E a partir daí, quantas vocês receberam visitas de pessoas do mundo inteiro, jornalistas, receberam também visita de pessoas, de dentistas ou de médicos veterinários do exterior também, para conhecer essa técnica que vocês desenvolveram? A gente, essas notícias, né, por exemplo, a da Fred, ela viralizou, né, como se diz hoje em dia, ela saiu em mais de 40 idiomas diferentes, Guto, então realmente correu o mundo essa notícia. Então, isso chama a atenção nos países desenvolvidos, por exemplo, os repórteres, eles não conseguem entender por que a gente faz isso, sendo que a gente não ganha dinheiro com isso e a gente faz pelo WhatsApp e a gente está cada um em um canto do Brasil, eles não conseguem entender isso. Mas a gente faz porque a gente gosta muito, essa é a grande verdade.
Então isso gera uma curiosidade muito grande. Então esse ano aqui em abril veio uma equipe da França para acompanhar um dos nossos trabalhos, né? Então eles vieram e foram lá para Sinop, no norte do Mato Grosso, né? Então você pensa, um pessoal que sai da Europa para ir até o norte do Mato Grosso para acompanhar um trabalho, é um sinal que é algo que realmente está fazendo a diferença, né? E eles ficaram com a gente aí mais ou menos uma semana e acompanharam as cirurgias de 2 aves. Uma é o araçari, que é um primo do tucano, né? Uma ave muito bonita, né? Uma prótese do bico inferior que estava quebrado e outra de uma outra arara, né? Que vivia no Parque Florestal da cidade de Sinop, né? Que lá é como se fosse a beiradinha da Amazônia, né? Tá no limiar ali, né? No limite. Exatamente, né? Não é um cerrado, é uma região já de mata de transição. Então tem muitos animais amazônicos ali. Então essa equipe veio e esse programa ele foi mostrado lá na TV Franco-Suíça. A gente ficou bastante contente aí, que mostra que a gente está no caminho certo. E fora essa equipe francesa, alguma equipe de outro país procurou vocês ou acompanhou o trabalho? Na verdade, eles não procuraram diretamente, mas pela internet o pessoal entra em contato, perguntando, tirando dúvidas, às vezes elogiando, né? É bastante legal esse aspecto. Eu vou explorar agora a sua vertente de dentista legal. É possível a tecnologia hoje, é possível, eu sei a resposta, mas o meu telespectador não sabe. E eu quero que você explique mais uma vez. É possível reconstituir a face de uma pessoa a partir da arcada dentária? Médio, tá? Somente a arcada dentária, você teria que abordar pela genética, né? Você tem que extrair o DNA de dentro do dente, e aí existem algumas pesquisas que elas estimam como seria a face do indivíduo só com base na genética, mas isso é algo bastante novo. Quando você já tem um crânio mais, né, inteiro, você consegue estudar a anatomia do crânio e estimar a característica daquela pessoa, o sexo, a idade e a ancestralidade dela. Então, e outras individualidades, alguma cicatriz que poderia ter, uma doença que já teve, uma fratura que já sofreu. E aí, com base nisso, você consegue, sim, fazer uma reconstrução da anatomia dos principais músculos, né? A anatomia ela é a mesma para todos os seres humanos. Então eu sei aonde começa o músculo e termina, aonde que na maior parte das pessoas, por exemplo, a largura da boca, ela tem uma correlação com a largura da arcada dentária. Então a gente tem várias técnicas que permitem que a gente faça uma aproximação. Então essa técnica aí a gente chama de aproximação facial. E ela pode ser forense, quando visa a identificação, né? É um auxílio para a identificação daquele cadáver de uma vítima desconhecida, pode ser arqueológica, pode ser museológica, né? Tem várias aplicações. Eu fiz essa pergunta porque você também reconstruiu a face de Santo Antônio, usando uma técnica já com a impressora, e também da Santa Maria Madalena. Nós estamos chegando no finalzinho do programa, como é que foi as duas foram arqueológicas? Sim. E o que você já tinha de elementos? Aí a gente tem Isso aí a gente está vendo, olha, isso aí é um relicário que ele abriga o suposto crânio de Maria Madalena, ele está no sul da França. Então, a gente não foi até a França, foi o reitor da Basílica de Maria Madalena, fez algumas fotos, a gente digitalizou e aí trabalhamos de modo indireto. Então aí já capturas de tela do trabalho do Cícero Moraes, depois do estudo antropológico, né, a gente estimou que realmente era o crânio de uma mulher, com ancestralidade europeia, e aí, depois disso, a gente fez essa reconstrução, né? E a mesma coisa para o Santo Antônio. O pessoal lá na Itália, em Pádua, mandou para a gente fotos do crânio. Tiveram que fazer aquele mesmo processo. Fazer 360, exatamente, né? Uma volta completa de fotos, a gente está vendo aí a animação. Isso, essa técnica chama fotogrametria, né? E a diferença é que eles não disseram de quem que era o crânio. Para a gente não ter aquele viés, né? A gente ficar com aquela... Saber que é. Porque senão, inconscientemente, corríamos o risco de reconstruir o Santo Antônio com influência das representações que ele tem, né? Que é uma face angelical, né? E não é a nossa vontade, geralmente, que vai fazer com que a pessoa seja daquela forma. Agora,
fazendo uma comparação, Jesus Cristo, todos pintam Jesus Cristo com aquela característica europeia, uma pele clara, os cabelos claros, o olho azul. E a gente hoje sabe que não é bem assim. Ele, como um palestino, uma pessoa que nasceu ali em Israel, na Palestina, a etnia, o jeito a configuração não era da forma como a gente tem na maioria dos registros artísticos, digamos assim. Exatamente. O que mais intriga é que até hoje ninguém nunca encontrou os restos mortais de Jesus Cristo. É verdade. E se eles fossem encontrados, é muito mais provável que uma pessoa que nasceu ali naquela época tenha as características de quem vive ali hoje em dia, ao invés, né, de ter esse aspecto que a gente se vê mais acostumado. São representações idealizadas, né? Então, esse foi um aspecto na reconstrução do Santo Antônio que causou as mais diversas sensações nas pessoas, né? Quem tava... Por quê? Porque não é... A gente viu na imagem ali que é um Santo Antônio que não é angelical, ele tem um rosto robusto, né? E gordinho, cheinho, né? Gordinho, cheinho, e isso aí tem a ver com as informações médicas que existem, né? No final da vida dele, ele sofria de uma condição chamada hidrodipsia, aonde você tem um acúmulo de líquidos no corpo. Então o pessoal estimava que ele estava um pouco inchado, e também a barba por fazer foi uma recomendação, um pedido do Centro de Estudos Antonianos, que é uma entidade católica, porque o franciscano, especialmente naquela época, né, nos anos 1290 mais ou menos, era um tipo de sacerdote que contraiu o voto de pobreza. E a vida de Santo Antônio foi marcada por muitas peregrinações. Então, você se deparasse com Fernando Bulhões, né? Exatamente. Que ele foi o nome de batismo dele. Antônio veio depois. Antônio veio depois. Ele nasceu nobre e em Portugal. Sim. Né? Então, por isso a gente vê a característica dele moreno, né, e com a barba por fazer, porque a estética dele realmente não devia ser não tinha nenhuma preocupação com a vaidade, né, com Exatamente. a aparência, ao contrário, né? Pois é. Então isso causou, as pessoas, algumas gostaram, realmente faz sentido, outras falam, não, tá tudo errado. Mas como assim? Eu sei que tá errado, porque, né, na fé da pessoa, né, a pessoa idealiza aquele santo bonito, né, forte, muito bonito, né? meu filho, mas tá errado. Tudo bem, né? É que nem o locutor de rádio, né? Geralmente aquela voz bonita e tal, a pessoa faz uma ideia, tanto o locutor quanto a locutora, nossa, que voz bonita. Aí, de repente, quando você encara a pessoa ao vivo, é só a voz que é bonita, né? Geralmente é só a voz, a aparência não vem com a mesma beleza, mas é a imaginação das pessoas, né? Sim. Sim, mas o que é interessante nesse aspecto é que a figura de Santo Antônio, antes, todo mundo, foi um padre que me falou, achei muito interessante, todo santo só virou santo depois que morreu. Antes disso ele era um ser humano, como eu e como você. Sim. Então esse trabalho foi interessante porque trouxe, né, mais uma vez em evidência os atos da vida de Santo Antônio. Então, fazendo uma analogia com os dias de hoje, ele foi alguém que lutou pela justiça social. Sim. Então, ele questionou publicamente o Império Romano quando eles decidiram que pessoas de classes sociais diferentes não poderiam se casar, correndo risco de ser crucificado, esquartejado, toda aquela brutalidade digna, característica do Império Romano. E aproveitando aí o gancho, é o santo casamenteiro, porque ele também foi contra o dote, né? Só casavam as moças que tinham condição da família pagar para que ela se casasse, que ela saísse da casa dos pais para se casar, e as famílias pagavam para a noiva fazer, em tese, um bom casamento, né? Então ele também foi lutou contra esse status quo da época, né? Se só casava bem quem tinha dinheiro que pudesse comprar um bom marido. Pois é idealizado, mas na verdade é uma questão de justiça social, se você analisar bem. Com certeza. E na Idade Média, né, onde as coisas... hoje em dia isso ainda é uma coisa discutível, e ainda existe, na Índia, por exemplo, se casa por meio do dote. Quem não tem dinheiro, infelizmente, não casa bem, digamos assim. A gente está chegando no finalzinho agora, é verdade.
Os Avengers, eu fiquei sabendo que tem um site. Isso. Divulga, pode falar, a gente vai colocar aí na sua telinha, telespectador, fique tranquilo. A nossa produção vai providenciar o GC, mas o Dr. Paulo Miyamoto vai... O nosso grupo, a gente em português é Vingadores, mas a gente acabou fazendo uma fanpage no Facebook que chama Animal Avengers. Né? É facebook.com/Animal Avengers 3D. Lá você vai ter lá várias informações sobre todos os casos que a gente atuou, com fotos, com vídeos, com muitos materiais lá, e a gente também responde os contatos lá. Pode ser feito um contato. A gente também conversa através da página, sim, e a gente usa para poder divulgar o trabalho. E se alguém achou bacana isso aí, né, nós fazemos sem ganhar nada, mas na verdade a gente também, às vezes, a gente gasta, né, do próprio bolso para trabalhar. Então a gente tem na nossa fanpage tem um link lá para um site de crowdfunding, né, que é financiamento coletivo. Pessoa que quiser contribuir, esse dinheiro vai ser usado, por exemplo, para a gente comprar material de impressão 3D, às vezes para comprar uma passagem para a gente se deslocar até um animal, tal. Então a gente tem também essa vaquinha. Quem quiser nos ajudar, a gente agradece de coração. Atenção, você que acabou de ouvir o recado do Dr. Paulo Miyamoto, que se interessou, que esteja disposto a ajudar, entre, faça sua doação, é transparente, você pode tirar todas as dúvidas com eles. Eles vivem e trabalham voluntariamente nessa questão. O dinheiro só vai servir para ajudar quem não pode, não tem condições de ter acesso a essa tecnologia. Então você vai estar ajudando os animais. E como já dizia São Francisco de Assis, quem ajuda os animais também ajuda o homem e também fica bem na fita aos olhos de Deus. Não com essas palavras, São Francisco, me perdoem, mas no conjunto da obra é isso mesmo. A gente tem que ajudar e os animais fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa natureza e merecem respeito e também apoio e cuidado. Paulo Miyamoto, muito obrigado. Voltará mais vezes aqui ao nosso programa, porque é sempre bom ter você aqui. A gente ficou falando 1 hora, poderíamos ficar falando mais 1 hora tranquilamente. Muito obrigado. Algum último recado, algum último site para deixar? Eu só agradeço aí o convite, eu gosto muito de estar aqui na minha cidade, né? O site a gente já deixou aí, eu só deixo um recado para as pessoas se cuidarem melhor, cuidem bem dos animais, vamos prestar atenção no que realmente importa, vamos viver a vida com mais humanidade e sem tantas coisas supérfluas, que a gente está perdendo um pouco a mão nisso aí, eu acho. Perfeito. E vamos escovar os dentes corretamente. Isso. Escova, fio dental, creme dental e escovar da forma certa. Procure sempre o seu dentista. TV Com Debate fica por aqui. Nós voltamos amanhã.